A todos que assistem este vídeo, sejam bem-vindos no meu canal No Tempo Antigo. Hoje veremos fotos da ferrovia São Paulo Railway, bondes, e de alguns locais da cidade de São Paulo, no ano provável de 1902, do álbum Lembranças de São Paulo, fotografadas por Guilherme Gaenzi. Vamos agora aos fragmentos da história paulista, representado pelas fotos seguintes. Antes de continuar, se gostarem, peço que se inscrevam no canal para ajudar na divulgação dos vídeos. Começo este vídeo com um relato do Sr. Vanderlei Dac, de dezembro de 2009, retirado do site Estações Ferroviárias de São Paulo, descrevendo como era realizada a subida da serra pelo sistema funicular da São Paulo Railway, que puxava por cabo de aço os carros da ferrovia. Por que existem tantas fotografias tiradas em Piaçaguera, estação no meio de lugar nenhum? Acontecia devido-se aguardar a junção das composições pelo funicular, que se separavam em Paranapiacaba. Essa é uma coisa de que eu lembro, dependendo do tamanho da composição, demorava uma enormidade, porque a regra era descer 3 carros de passageiro por vez. Se o trem era longo, a gente ficava um tempão lá em Paranapiacaba esperando desmembrar para descer, geralmente chovia ou garoava, então se ficava de castigo, não dava para esticar as pernas lá fora. Aí, quando chegava na Baixada, a Piaçaguera, era outro tempo longo esperando para formar a composição, via de regra era um calor abafado, próprio daquele pé de serra, e aí todo mundo descia da composição, até porque o calor lá dentro não era nada agradável, só refrescava mesmo quando o trem finalmente andava. Estação Luz e seu histórico, retirados do site Estações Ferroviárias do Estado de São Paulo. A primitiva Estação da Luz foi inaugurada num prédio acanhado em 1867. De acordo com o relatório para o presidente da província de 1865, a Casa dos Passageiros, cita no alinhamento do prolongamento da Rua Alegre, nota, hoje Rua Florencio de Abreu, é por demais inconveniente, porque obrigará certamente a ser fechada a cancela desta rua em quase todo o dia, com um muito grave embaraço do trânsito público da mesma rua. A estação, portanto, ficava relativamente longe da atual, um pouco além, em relação a esta, da atual Avenida Prestes Maia. Alguns anos depois, o prédio foi derrubado e outro maior foi feito em outro local, agora, entre as atuais Rua Florencio de Abreu e Avenida Casper Líbero, para atender a demanda cada vez maior de passageiros e mercadorias ali embarcadas e desembarcadas. Finalmente, por volta de 1890, a São Paulo Railway decidiu aumentar a estação e fazer algo compatível com o rapidíssimo crescimento da cidade na época. Levou 10 anos para a nova estação, a atual, ser finalmente inaugurada, em março de 1901, quando a antiga já havia sido demolida. A demolição havia se iniciado em maio de 1900. Um pouco da história do bairro da Luz. O que há alguns séculos era apenas um pântano transformou-se em um dos bairros mais importantes da região central da capital paulista. Conhecido como Campo de Guaré, recebeu este nome devido às inundações que sofria com as cheias dos rios Tietê e Tamanduateí. Seu surgimento se deu exatamente em 1600, quando foram doados a Antônio Camacho 200 lotes de terras. Em 1601, Domingos Luiz e sua esposa Ana se mudaram do Ipiranga para o bairro. 2 anos mais tarde, Luiz ergueu uma pequena capela em homenagem à sua santa de devoção, Nossa Senhora da Luz, e assim ficou definido que aquela região se chamaria Bairro da Luz. Luz é um dos bairros do distrito do Bom Retiro, localizado na zona central da cidade de São Paulo. História do Jardim Público da Luz, vizinho da antiga Estação da Luz, da Estrada de Ferro São Paulo Railway, também conhecida pelo nome de Ferrovia Inglesa. Aberto ao público em 1825, o Parque Jardim da Luz é o mais antigo da cidade de São Paulo. Inaugurado inicialmente como um jardim botânico, era o único ponto de lazer da cidade na época. O bonde na cidade de São Paulo. Você sabia que o bonde paulistano inicialmente era puxado a burro? O primeiro circulou em 1872. A primeira viagem deu-se entre a Rua do Carmo e a Estação Ferroviária da Luz. Em 1900, surgiram os primeiros bondes elétricos. Desde então, a famosa Light, São Paulo Tramway, Light Power Company, foi a responsável por esse meio de transporte, até 1947. Em 7 de maio de 1900, deu-se a primeira viagem de bonde elétrico.
A partir daí o crescimento deu-se em escala geométrica, e nos anos 30 chegamos a 160 km de trilhos, ou equivalente a 4 vezes a extensão do metrô em 2006. Em 1º de julho de 1947 a operação de bondes paulistanos passa para a CMTC, a Companhia Municipal de Transportes Coletivos, recém-criada. Em 27 de março de 1968 ocorre a última viagem na cidade de São Paulo, na linha da Praça da Sé, Santo Amaro. Das metrópoles brasileiras, São Paulo foi a que mais tempo manteve o bonde em suas ruas, até maio de 1968. Por que bonde? A palavra vem do bilhete que se comprava aqui, 5 por R$1.000, para andar no próprio. Como eram impressos nos Estados Unidos, havia quem os chamasse de bonde. Bônus, a apólice. A coisa pegou a partir de 1872. Captação de água na cantareira. Sua origem remonta ao século XIX, quando o governo da província, em 1863, comissionou o engenheiro inglês James Brunels para estudar um plano de abastecimento de água, coleta e disposição de esgotos, e também, levantar a planta topográfica da cidade de São Paulo. Plano realizado, somente em 1875 teve início a implantação do sistema de abastecimento de água na capital paulista. Em 1877 foi criada a empresa Companhia Cantareira e Esgotos, com o objetivo de explorar os serviços de abastecimento e saneamento da capital. Com materiais encomendados na Inglaterra, foram construídos 2 grandes reservatórios de acumulação para represamento dos mananciais na Serra. Em 12 de maio de 1881 foram concluídas obras para abastecer de água até o dobro da população existente na época, a 30.000 habitantes.